Oi pessoal, eu queria terminar esse vídeo de um jeito um pouco diferente do normal. Eu queria dizer que algumas dessas pessoas tinham planos e foram recusadas, e algumas tinham planos que não tinham cobertura suficiente. E eu não consigo entender isso. A única esperança delas em conseguir próteses de pernas para poderem andar de novo e para poderem encontrar um emprego é que um youtuber ofereça ajuda para elas. E isso é um absurdo. Eu não sei qual é a resposta para isso, mas eu queria dizer isso para inspirar as centenas de milhões de pessoas assistindo a esse vídeo. Porque o que eu vi quando gravei esse vídeo, com certeza não tá certo. Então, enfim, valeu por assistir. Agora um dado cruel. Apesar do aumento na produção de alimentos em quase todo o mundo, a cada 5 segundos, uma criança morre de fome no mundo. Bom, o dado triste é do relatório anual da ONU para Alimentação e Agricultura. Veja na reportagem do World Food Programme says that hordes of hungry people have broken into a food supply warehouse in central Gaza. Videos show chaotic scenes of people taking the supplies as shots were fired. WFP says at least 4 people died in the incident and several were injured. The organisation has called for an immediate scaling up of food aid, saying humanitarian needs in Gaza have spiraled out of control. A cada 4 segundos, uma pessoa morre de fome no mundo, segundo organizações não governamentais que se uniram numa carta dirigida especialmente aos governantes que participam da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Um relatório chocante da ONU sobre crises alimentares revelou que a fome ronda 59 países. Mais de 280 milhões de pessoas estão sem ter o que comer. Eu sei que você já se perguntou por que existe tanta fome, tanta dor, tanta desigualdade. De um lado, milhões dormem com o estômago vazio. Do outro, há quem jamais consiga gastar tudo o que possui, nem mesmo em 10 vidas inteiras. E no meio de tudo isso, uma verdade desconfortável, a hipocrisia humana. Essa é talvez a mais bem escondida habilidade da nossa espécie. A capacidade de fingir que se importa, enquanto lucra com a dor e o sofrimento dos outros. In our world of plenty, 1 person in 9 does not have enough to eat. About 820 million people still suffer from hunger, and most of them are women. Some 155 million children are chronically malnourished and may endure the effects of stunting for their entire lives. And hunger causes almost half of the infant deaths worldwide. This is intolerable. On World Food Day, let us commit to a world without hunger, a world in which every person has access to a healthy, nutritious diet. Mas toda máscara algum dia cai. No dia 1 de novembro de 2021, a CNN Business dos Estados Unidos publicou um artigo intrigante. Apenas 2% da fortuna de Elon Musk poderiam ajudar a resolver a fome no mundo. Estamos falando de aproximadamente 6 bilhões de dólares, segundo o próprio diretor do programa da ONU para a Escassez Alimentar. Isso pareceu muito estranho e foi aí que me peguei pensando, espera aí, se apenas 2% da fortuna de um único homem, avaliada em mais de 260 bilhões em 2023 e mais de 400 bilhões em 2025, pode acabar com a fome no mundo, então por que ele não acaba? A resposta mais óbvia seria, porque ele é mau, certo? Mas e se for pior que isso? E você se pergunta, se ele tem esse dinheiro todo e não usa para resolver a fome, isso significa que ele não quer resolver o problema? Por que com tantas riquezas acumuladas em poucas mãos, a fome ainda existe no mundo? Ou será que a resposta é bem mais complexa do que parece? Eu sei que, falando sobre esse assunto, estarei me colocando em risco, mas, para Sócrates, a verdade era essencial para a virtude e para uma vida bem vivida. Ele acreditava que o conhecimento da verdade levava ao bem e que a ignorância era a raiz do mal. Sua célebre frase, "Conhece-te a ti mesmo", resume a sua convicção de que a verdade começa com a autoinvestigação e o reconhecimento da nossa própria ignorância. Em seu julgamento descrito na obra Apologia de Sócrates, ele afirma que preferiria morrer a abandonar a sua missão de questionar e buscar a verdade. Sócrates disse aos juízes, "Se vocês me dissessem, Sócrates,
se você deixar de filosofar, nós o pouparemos, eu responderia: homens de Atenas, eu vos estimo e vos amo, mas obedecerei a Deus antes de vocês. E enquanto eu viver e tiver forças, nunca deixarei de filosofar e de vos exortar a buscar a verdade. Esta declaração mostra que, para Sócrates, falar a verdade e buscar o conhecimento era um dever moral superior até mesmo ao risco da própria vida. Ele acreditava que viver sem questionar e sem buscar a verdade não valia a pena. Daí sua famosa frase: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Mas, como Ambrose Redmond disse, a coragem não é a ausência do medo, é a presença dele e mesmo assim fazer o que deve ser feito. E alguém sempre precisa pagar o preço para que outras pessoas possam ver a luz da verdade. E dessa vez quem precisa pagar o preço sou eu. Bilionários, homens e mulheres com fortunas tão grandes que poderiam mudar o destino de nações inteiras com um simples gesto. Um cálculo simples mostra que menos de 10% da fortuna conjunta dos mais ricos do planeta seria possível acabar com a fome global por anos. E, no entanto, o problema persiste. Por quê? A resposta pode estar em algo muito mais sombrio do que simples descaso. Esse segredo jamais poderá ser revelado. Todo mundo sabe que existe um roteiro escrito, bastante familiar para todas as pessoas do mundo, onde, de um lado temos o homem poderoso, cheio de abundância de dinheiro, de comida, de bens incalculáveis, enquanto, do outro lado, temos o homem que acorda cedo para lutar por um prato de comida, para beber um copo de água ou até mesmo sobreviver a crises que ele nem faz ideias das reais causas. Segundo a World Food Program USA, ou Programa Alimentar Mundial dos Estados Unidos da América, a causa da fome não é o que você pensa. Segundo o relatório publicado por essa organização, acabar com a fome não é sobre suprimentos, mas sim logística. O mundo produz comida suficiente para alimentar todos no planeta. O problema é acesso e disponibilidade, ambos interrompidos por coisas como clima extremo, desperdício de comida e o pior de tudo, conflitos. Nesse mesmo relatório, eles explicam que o conflito é o principal causador da fome no mundo e é totalmente evitável. Ele desenraiza famílias, destrói economias, arruína infraestruturas e interrompe a produção agrícola. Uma coisa que me chamou bastante atenção foi o fato de que eles sempre afirmam que a pobreza está frequentemente no cerne da fome e que é provocada ou piorada por fatores como conflitos e desastres naturais. Mas espere um pouco, quem são os maiores incentivadores de conflitos? Quem lucra com as guerras e a venda de armamentos? De acordo com o portal Executive Digest, gigantes como a Lockheed Martin, a BAE Systems, a Boeing e a Northrop Grumman lucram juntas mais de 600 bilhões de dólares com a venda de armamentos. Os dados foram divulgados pelo Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo em 2019 e evidenciam o domínio das empresas norte-americanas no mercado global de armas. E, por mais irônico que pareça, essas mesmas empresas afirmam publicamente ser a favor da paz. After years of progress, the report finds that the number of hungry people around the world is on the rise. This signals a reversal of trends and could undermine efforts at reaching zero hunger by 2030. These worsening figures are also directly linked to the increase in conflicts around the world and to places where there is conflict and floods and droughts. Agora pense comigo. Se uma empresa vende caixões, o lucro vem das mortes. Se vende medicamentos, o lucro depende da existência de doenças. Logo, você já consegue notar que o interesse nunca foi resolver os problemas, mas sim perpetuá-los. Durante o recente golpe ocorrido no Níger, uma ex-colônia francesa localizada na África Ocidental, um detalhe chamou a atenção. Diversas pessoas saíram às ruas do país segurando bandeiras russas. Imagens semelhantes foram vistas em Burkina Faso, outra ex-colônia da França e também palco de um golpe militar. São cenas que simbolizam que a África é um novo campo de batalha entre o Ocidente e a Rússia. All these countries are interested in Niger, a very poor African country, because it has uranium and they want to have something to have a say in how that uranium is exploited. And if you think about that, I think the United States is there, France is there, I think South Korea is there, Canada is there. All of them are interested in natural resources. So you have all this jousting going on because these different countries want to have to be represented in these different areas. Não se trata de altruísmo, é negócio.
O negócio, por definição, precisa continuar lucrando. A exploração dos recursos naturais da África atrai nações de todas as partes do mundo há séculos. O continente possui 40% do ouro mundial e até 90% do cromo e da platina. As maiores reservas de cobalto, diamantes, platina e urânio do mundo também estão na África, que além de tudo detém 65% da terra arável e 10% da fonte interna de água doce renovável do planeta. Segundo o portal Época Negócios, a revista Forbes publicou uma edição revelando que os 25 maiores filântropos dos Estados Unidos doaram juntos cerca de 27 bilhões de dólares só em 2023. Somando as doações vitalícias desses mesmos nomes até 30 de dezembro de 2023, o total chega a perto de 211 bilhões de dólares. Parece muito, certo? Mas, segundo a própria apuração da Forbes, esse aumento nas doações é quase insignificante quando comparado ao crescimento das fortunas desses bilionários no mesmo período. Entre eles, Warren Buffett, CEO da Berkshire Hathaway, lidera a lista pelo 4º ano consecutivo com 56,7 bilhões de dólares em doações vitalícias. Mas vale lembrar que ele doou apenas 30% da sua fortuna. Isso porque o valor das suas ações continua subindo muito. Em seguida, aparecem nomes bem conhecidos: Bill e Melinda Gates, 42,5 bilhões de dólares. George Soros, com 21 bilhões. Michael Bloomberg, com 17,4 bilhões. Mackenzie Scott, com 16,58 bilhões. Jim e Marilyn Simons, com 6,3 bilhões de dólares. E o último da lista, Mark Zuckerberg e Priscilla Chan, com 4,5 bilhões de dólares. E muitos outros nomes que doaram cifras colossais. Mas a pergunta que se levanta é: a fome e o sofrimento no mundo diminuíram? Se 6 bilhões seriam suficientes para acabar com a fome no mundo, segundo a ONU, então por que 27 bilhões não moveram nem 1 milímetro esse ponteiro invisível da desigualdade? Meus filhos choram, eles choram muito, de todo o coração, com todas as suas forças. Este aqui já desmaiou de tanto chorar. O filho dela se veste com um velho saco de arroz, que também serve como um colchão para dormir. À noite durmo aqui, eu me arrasto para dentro. Faço assim e durmo aqui. Quando estou com frio, me enrolo. O saco amortece a dor. Se dormisse direto no chão, sem esse saco, ficaria dolorido. Direitos básicos como um lar seguro, roupas limpas e a garantia de uma refeição diária são sonhos distantes. A família vasculha a floresta para suprir a falta de alimentos. Comemos raízes silvestres, mas não conseguimos cozinhá-las. Colocamos na panela, cobrimos com água, mas permanecem cruas. As raízes são sempre duras. Comemos, mas não nos satisfaz. Meu estômago dói, estou com diarreia. Quando vou ao banheiro, minhas fezes estão amarelas e às vezes há sangue. Eu gostaria de ter um cobertor, roupas e sandálias, mas acima de tudo, gostaria de comer. Onde está esse dinheiro? Quem administra? A partir daqui, você já conseguiu notar que as contas não batem certo. De acordo com o portal World Vision, das 8 bilhões de pessoas no mundo, 1 em cada 9 não tem acesso suficiente a alimentos. Algumas pessoas recorrem a comportamentos drásticos, comem restos de couro fervido recolhidos no sapateiro local. É assim que fazemos. Olha, nós raspamos dessa maneira. É isso. Fazemos assim, mas minha faca não é tão afiada. Se afaste para não se machucar, sai da frente. Nós cortamos o couro assim, mas é um processo impossível, porque é duro como madeira. Você acha que vamos jogar isso fora? Depois de fervido, vamos comer, porque estamos sempre com muita fome.
E mesmo assim, dizem que vivemos em um mundo justo. Agora, fique muito atento, porque a partir daqui começarei a revelar dados importantes que revelam o que está por trás de tudo. Vejamos. Bingo! Preste atenção a esse gráfico. Esse é o gráfico da fome no mundo, no período de 2020 a 2024. Em 2020, algo mudou drasticamente. A fome global, que vinha caindo lentamente nas décadas anteriores, deu um salto assustador. De um dia para o outro, mais de 100 milhões de pessoas foram lançadas à miséria da fome. De 7,5% em 2019, a taxa global de subnutrição saltou para 9,9% em 2020. Sabemos por quê, certo? E o mais intrigante é que nunca mais voltou ao que era antes. Mesmo após o fim das maiores restrições da pandemia, os números se estabilizaram. Em 2021, 9,0% da população tinha fome extrema. Em 2022, 9,1%. Em 2023, 9,1%. E em 2024, continuou com 9,1%. Estamos falando de mais de 730 milhões de pessoas enfrentando a fome extrema todos os anos. Uma linha que deveria descer simplesmente congelou. Mas por quê? Também concluímos que a pobreza extrema aumentou substancialmente. Perdemos perto de uma década de redução de pobreza extrema. Também observamos que a desigualdade está a aumentar. E, além disso, todos os indicadores de nutrição não estão a seguir o caminho correto. Agora, olhe para esse gráfico. Esse é o gráfico de todas as doações durante o mesmo período de 2020 a 2024. O que tem estranho aqui? Bingo! Agora você consegue ver? Tem tanta doação que chega a ser superior à fome apresentada. Por que ainda assim nada parece resolver o problema? De 2020 a 2024, o total de doações globais ultrapassou 950 bilhões de dólares, somente em 2024. O mundo destinou 230 bilhões para ações humanitárias, um número que, por si só, deveria nos encher de esperança. Mas por que a fome ainda não acabou? Por que o número de pessoas famintas continua crescendo mesmo com quantias tão astronômicas sendo doadas ano após ano? Algo não está certo. Quando analisamos os dados mais de perto, um padrão começa a se formar. Quanto mais dinheiro entra, mais o sistema parece permanecer o mesmo. Como se essas doações fossem apenas um ciclo infinito, um placebo global, uma cortina de fumaça que acalma as consciências enquanto mantém a estrutura de poder intacta. Mas aqui vai o detalhe mais perturbador. Apesar do aumento constante nas doações, que saltaram de 150 bilhões em 2020 para 230 bilhões em 2024, a fome, em vez de diminuir, aumentou. Você ouviu certo. Mais dinheiro, mais fome. Um dos dados que mais me chamou a atenção veio do portal americano Bread for the World, em 2023. Segundo eles, a pobreza é a principal causa da fome no mundo. Não apenas em países pobres, mas também em países considerados ricos. A maioria das pessoas que passam fome vivem em extrema pobreza, o que significa sobreviver com 2,15 dólares por dia ou menos. Hoje, são aproximadamente 700 milhões de pessoas vivendo nessas condições, incluindo cerca de 333 milhões de crianças pelo mundo. Mas algo que esse mesmo site esqueceu de mencionar. Em muitos dos países mais afetados, essas pessoas não conseguem nem mesmo 2,15 dólares por dia. Muitas se alimentam de grama, de restos de lixo ou simplesmente passam o dia sem comer. Tudo isso apenas para sobreviver por mais um dia. Grama não é para ser comida por gente, não importa como preparada. Mas é o que Regina e seus 6 filhos têm para hoje. No vilarejo de Kaldak, no Sudão do Sul, centenas de pessoas têm apenas grama e folhas de árvore para comer. Parece algo distante, não é? Algo que só acontece em alguns países pobres de África, de Ásia ou da América do Sul. Mas não é bem assim. De acordo com o site ClearText da Índia, os Estados Unidos lideram o ranking do maior PIB do mundo com 29,8 trilhões de dólares. Em segundo lugar vem a China com 18,5 trilhões. Agora pense comigo, como é possível que uma nação com quase 30 trilhões de dólares de PIB ainda tenha milhares ou milhões de pessoas passando fome ou vivendo na rua? Veja alguns nomes que estão entre os países mais ricos do mundo e a quantidade de pessoas que passam fome e vivem em situações de fome. Estados Unidos, França, China,
Reino Unido, Alemanha, Canadá. Todos com um PIB trilionário e ainda assim com milhões de pessoas em situação de ruas, sem acesso à alimentação digna. Onde está indo todo esse dinheiro? Como é possível que sociedades tão avançadas tenham deixado tanta gente para trás? E enquanto tudo isso acontece, do outro lado do mundo, há pessoas que possuem tanto dinheiro que jamais conseguirão gastar tudo em 10 vidas. A diferença é gritante e assustadora. Segundo uma matéria da CNN, a própria ONU afirmou que apenas 2% da fortuna de Elon Musk seriam suficientes para acabar com a fome no mundo. Apenas 2%. É claro que, ao fazer tal declaração, a ONU já tinha um plano detalhado, certo? Não, eles não tinham. Segundo a mesma matéria, Elon Musk desafiou a ONU. Ele afirmou que estaria disposto a vender ações da Tesla e da SpaceX para doar os 6 bilhões de dólares necessários, desde que a organização apresentasse um plano claro, transparente e viável para erradicar a fome no mundo. E adivinhe, nenhum plano foi apresentado. O que veio em troca foram justificativas vagas, evasivas, tentativas óbvias de desviar a atenção da mídia e da opinião pública. Agora, pode até ser que alguma parte dessa história seja distorcida, mas uma coisa é inegável. Independentemente do que é verdade ou não, a fome continua aí, firme, presente e escancarada. E as mudanças reais continuam invisíveis. Se 6 bilhões de dólares, o equivalente a apenas 2% da fortuna de Elon Musk em 2022, eram suficientes para acabar com a fome global, então para onde foram os bilhões doados por outras pessoas ao longo dos anos? Organizações como Unicef, AIESEC, entre tantas outras, receberam milhões em doações todos os meses. Rios de dinheiro vindo de pessoas físicas, empresas e até governos. ONGs como a Feeding America, USA, a The Real Junk Food Project do Reino Unido recuperam alimentos descartados por supermercados, produtores e restaurantes e os oferecem a cozinhas comunitárias. Essas ONGs até tentam fazer a diferença para ajudar, mas mesmo assim o cenário continua praticamente o mesmo. A fome continua sendo manchete, estatística e realidade ano após ano. Será mesmo que o problema é a falta de recursos? Ou será que a resposta está em outro lugar? Um lugar onde poucos têm coragem de olhar. Nos últimos anos, o mundo assistiu aos conflitos mais midiáticos das últimas décadas. Rússia versus Ucrânia, Israel versus Hamas, Israel versus Irão. Bilhões de dólares foram injetados. Países desenvolvidos demonstraram como são com as incontáveis vidas perdidas e a maior potência do planeta, os Estados Unidos da América, atuou o tempo todo tentando intermediar um acordo de paz, apelando por cessar-fogo. Deixa ver se entendi. Então quer dizer que conflitos armados podem ser, sim, resolvidos com esforços políticos, com pressão internacional, com vontade? Então, por que em certas regiões do mundo os conflitos nunca acabam? Porque em alguns lugares a guerra parece eterna. Por que os acordos nunca chegam e a paz parece sempre adiada? Talvez porque manter o conflito também seja um negócio lucrativo, ou seja, a paz só interessa onde há visibilidade global. Mas essa é uma conversa para outro vídeo. Durante décadas, o mundo tentou nos convencer de que acabar com a fome era uma luta constante, complexa e quase impossível. Diziam que seriam necessários recursos incalculáveis, esforços globais e décadas de trabalho. Mas, como diz o velho ditado, quando os homens fazem planos, Deus dá risada. E então, no meio de um mundo cheio de governos, organizações bilionárias e promessas vazias, surge ele, apenas um youtuber, Mr. Beast. Cada vez que alguém assiste a esse vídeo, alimenta uma pessoa em necessidade. E como a gente tem bastante visualização, eu trouxe muita gente. Aqui está. Muito obrigado. Claro, de nada. E se você está se perguntando como isso funciona, toda vez que alguém assiste a esse vídeo inteiro, incluindo você agora, dinheiro é gerado. E conforme o vídeo cresce, esse dinheiro todo vai alimentar um número absurdo de pessoas. Esse é o primeiro de 100 poços que vamos construir nesse vídeo. Água! Olha! Água! Ai, meu Deus!
Vocês acabaram de ver uma pequena cidade no Quênia ganhar acesso ilimitado à água potável em menos de 1 segundo. Já foi, mas ainda estão faltando 99 poços. Vocês vão amar esse vídeo. Juntos, esses 100 poços vão trazer água potável para mais de 500 mil de pessoas. Cerca de 2 milhões de pessoas na Índia vivem desse jeito. Esse é um dos vários lixões que existem no país. E a crescente desigualdade de renda entre os ricos e pobres significa que milhões de pessoas precisam revirar e vender esse lixo para simplesmente conseguir sobreviver, o que força elas a viverem nesse ciclo. Isso é realmente devastador. Um criador de conteúdo sem cargos políticos, sem conexões com grandes corporações, 100 bilhões em investimentos globais, apenas uma câmera, uma plataforma e boa vontade. E ainda assim, foi capaz de fazer o que muitos disseram ser impossível. MrBeast financiou a construção de 100 poços de águas espalhados pela África, levando dignidade e esperança a comunidades inteiras. Distribuiu casas para famílias sem abrigos e em situações degradantes. Distribuiu alimentos em locais de fome extrema. Financiou cirurgias para pessoas inválidas e doentes. Financiou escolas para incentivar a educação em lugares sem acesso a estudos. Disponibilizou incontáveis recursos e mudou vidas de milhares de pessoas com gestos que partiram simplesmente de um coração disposto a ajudar. E, por mais inacreditável que pareça, isso incomodou pessoas, ao ponto de tentarem cancelá-lo. Atacaram quem ajuda enquanto protegem quem lucra com o sofrimento e mundo podre. O que o MrBeast revelou foi simples. Não é impossível acabar com a fome e não precisa de bilionários desconectados. Precisa sim de via, transparência e ação inteligente. Essas ações do MrBeast revelaram uma mentira contada por muito tempo. Fizeram com que as pessoas percebessem que a dor e o sofrimento excessivo não são problemas impossíveis de resolver. E agora fica a grande pergunta. Se um simples youtuber foi capaz de transformar tantas vidas, por que aqueles que têm bilhões e milhões de vezes mais poder não fazem o mesmo? Ou melhor ainda, por que será que não querem fazer? Quando a gente assumiu esse projeto, eu sabia que seria muito difícil. Mas eu não fazia ideia do quão devastador seria estar aqui, vendo tudo isso pessoalmente. Isso não se parece em nada com o que vimos antes. Eu sou pai e ver crianças trabalhando em ambientes como esse acaba comigo completamente. Na verdade, eu nem sei como descrever tudo isso. Isso não é certo. Como seres humanos, nós devemos fazer melhor para que situações como essa não existam. Há quem diga que a fome é uma ferramenta de poder. Povos famintos não se rebelam, eles obedecem. Se todos tivessem comida na mesa, tempo livre e dignidade, seria o fim do controle das massas. Quem precisa sobreviver não tem energia para questionar. E os que estão no topo sabem disso. Alimentos se estragam, mas o lucro nunca. O sistema é feito para manter a fome como um negócio altamente lucrativo. Organizações não governamentais, contratos de ajuda internacional, organizações humanitárias que movimentam bilhões, estariam eles realmente interessados em resolver o problema ou apenas em administrá-lo indefinidamente? E há ainda aqueles que sussurram sobre uma aliança secreta, um círculo oculto de bilionários, políticos e tecnocratas. Eles se reúnem em lugares isolados, longe das câmeras, decidindo o destino da humanidade. Ali, a fome não é uma tragédia, mas sim uma variável estratégica, uma peça no tabuleiro global que eles se recusam a tirar. Bem, acredito que até esse ponto do vídeo algo ficou bem claro. O fim da fome não é lucrativo. Ficou claro que tudo se baseia em interesse. Ninguém pode mudar isso. Talvez apenas pessoas como MrBeast podem realmente fazer a diferença em um mundo tão ganancioso e triste como esse em que vivemos. Talvez só assim seja possível fazer a humanidade ter esperança de que algum dia as coisas podem ser melhores. Não precisamos olhar para os poderosos desse mundo e esperar que mudem as coisas. Por vezes, um pequeno ato de bondade pode fazer a real diferença. Talvez os bilionários não queiram acabar com a fome, ou talvez a fome seja exatamente o mundo que eles desejam. E enquanto você ouve isso, em algum lugar, entre cifras invisíveis e jantares de ouro, alguém decide quem come e quem não. Fique atento, nem toda fome é falta de comida, por vezes é excesso de poder. E fique com esse vídeo que vai restaurar a sua fé na humanidade. Bem, eu sou a Lenda e adoro mistérios. Look at me, some
vir pra cá. Aqui estão as chaves do seu caminhão novinho em folha para a comunidade. Parabéns! O quê? Eu quero que use isso para alimentar toda a comunidade. Obrigada, muito obrigada mesmo. Temos um novo caminhão. Esse caminhão vai permitir que a escola também forneça refeições para famílias de toda a comunidade. E dentro do caminhão novinho de vocês, tem alimento suficiente para mais de 100 mil refeições.